A peste negra foi uma das pandemias mais devastadoras da história, dizimando populações inteiras na Europa e Ásia durante a Idade Média. Embora seu nome remeta à cor escura das manchas que surgiam na pele das vítimas, ela permaneceu um mistério durante séculos. De onde veio? Como se espalhou tão rapidamente? Por que ceifou tantas vidas preciosas? Essas perguntas atormentavam os sábios da época, que buscavam desesperadamente respostas em meio ao caos e sofrimento. A origem desse flagelo, que ficaria conhecido como a Grande Peste ou Peste Negra, está na Ásia Central. Especialistas acreditam que a bactéria Yersinia pestis, causadora da doença, vivia em roedores das estepes há milhares de anos. Eventualmente, os animais infectados ou suas pulgas chegaram às rotas comerciais que ligavam a Europa e a China. Provavelmente foram os mongóis, em suas constantes incursões, que transportaram a praga para o oeste até o Mar Negro. Dali, mercadores de Gênova e Veneza levaram a peste, sem saber, para o resto do continente. Os primeiros registros na Europa são do porto de Cafa, na Crimeia, em 1347. Navios infestados de ratos aportaram em Messina, na Sicília, espalhando a doença. Em apenas 5 anos, ela varreu o continente, deixando um rastro de morte por onde passava. Os sinais da infecção eram assustadores: febre alta, inchaços dolorosos, bubões nas virilhas, axilas e pescoço, manchas escuras na pele. A forma bubônica matava em até 1 semana. Já a forma pneumônica, que atacava os pulmões, levava apenas 2 a 3 dias para levar a vítima à morte. Nenhum tratamento da época fazia efeito. Sangrias, ervas e reza eram inúteis diante de um inimigo invisível. O desconhecimento sobre as causas e formas de transmissão agravou o panorama. As condições insalubres das cidades medievais, com lixo e dejetos jogados nas ruas, facilitavam a proliferação de ratos e pulgas. Muitos acreditavam que a doença era um castigo divino ou fruto dos miasmas, emanações pútridas que envenenavam o ar. O medo do contágio levou ao isolamento dos doentes e suspeitos, reclusos em suas casas ou em lazaretos fora das cidades. Muitos foram abandonados à própria sorte, mesmo por seus familiares, com medo da praga. Corpos apodreciam nas ruas ou eram amontoados em valas comuns. O odor da morte impregnava o ar. Nas piores épocas, a peste negra chegou a matar 200.000 pessoas por dia na Europa. Estimativas conservadoras apontam 25 milhões de mortos no continente, 1/3 da população à época. Inúmeros povoados foram dizimados. A economia, agricultura e comércio entraram em colapso. Foi um dos piores desastres demográficos da história. A busca por cura ou alívio para a terrível doença deu origem a figuras pitorescas, como os médicos da peste. Envoltos em roupas de couro, dos pés à cabeça, com óculos e máscaras de bico, seu visual era tão assustador quanto a própria peste. Acreditava-se que seus trajes e os perfumes que carregavam os protegiam dos miasmas. A máscara com bico de ave, cheia de ervas aromáticas, era a marca desses médicos. Seu aspecto sombrio inspirou fantasias e representações da peste e da morte na arte e no carnaval veneziano nos séculos seguintes. Mas, é claro, suas tentativas rudimentares de cura pouco adiantavam diante do poder arrasador da praga. Somente séculos depois, no final do século XIX, descobriu-se que a peste era causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas infectadas. Os ratos, abundantes nas cidades medievais, eram os principais hospedeiros e disseminadores da doença, embora o contato humano também pudesse espalhá-la. Os antibióticos e as medidas modernas de controle de pragas e higiene erradicaram os surtos de peste bubônica. Mas ela ainda existe em focos isolados e, se não for tratada a tempo, ainda pode ser fatal. Seus estragos na Europa medieval
deixaram marcas profundas na memória coletiva e no imaginário sobre epidemias. A Grande Peste marcou o fim de uma era e o início de mudanças profundas na sociedade, mentalidades e governo na Europa. A brutal diminuição da mão de obra disponível enfraqueceu o sistema feudal e deu mais autonomia aos servos. A igreja perdeu prestígio, incapaz de conter a tragédia. O poder dos senhores feudais também declinou. As cidades se reorganizaram e adotaram regras mais rígidas de higiene e controle de doenças. A medicina buscou novas bases científicas, abandonando dogmas e superstições. Na esfera religiosa, surgem movimentos de devoção mais emocional e interior. A dança macabra se populariza como representação da fragilidade da vida terrena. Embora tenha sido uma experiência terrível, a peste negra acabou impulsionando transformações que levariam à Renascença e ao mundo moderno. Sua sombra ainda paira quando novas epidemias surgem, evidenciando o quão frágil é a linha entre a vida e a morte. Mais do que temor, esse legado deve nos inspirar a lutar por um futuro mais saudável e justo para todos. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Antes de sair, não se esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado!